A vida com Deus necessariamente envolve provas e testes. Provas, testes, lutas são integrais, são partes fundamentais de uma vida com Deus. Quantos de nós estão perseverando na leitura bíblica anual? Qual é o remanescente? Olha, até que tem um número razoável, louvado seja Deus. Lembrem que no final do ano nós vamos ter aqui uma distribuição de Bíblias conforme, final do ano não, começo do ano, porque a Sociedade Bíblica vai mandar os certificados apenas depois da virada do ano, quando a gente fechar aqueles que leram o texto santo, a Bíblia inteira. Vamos considerar Hebreus 11, retornamos à série Heróis da Fé, e nós vamos tomar onde paramos. A última exposição, consideramos os versículos 13 a 16, e hoje nós vamos considerar 17 a 19, Hebreus 11, 17 a 19. Quantos adolescentes têm o texto santo aí em cima? Quantos adolescentes? Aqui embaixo, muito bem. Quantos jovens têm a Bíblia hoje? Quantos? Todos têm a Bíblia? Levantem a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Hebreus, capítulo 11, versículos 17 a 19, diz assim o texto santo: pela fé Abraão, quando posto à prova, ou quando testado, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem havia sido dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu. O povo de Deus apoiando diz: amém. O que ou quem é o teu maior tesouro? O que é mais importante na tua vida? Tua profissão, tua carreira, teus pais, um filho? O que é o teu maior, ou quem é o teu maior tesouro? As provas na vida cristã vêm para nos elevar. Da mesma maneira, quando nós temos prova, e aí aquela prova, aquele teste, nos faz passar, por exemplo, da 6ª para a 7ª série, no final do ano, ou nos confere um título. Algumas universidades alemãs, você estuda 4 anos e tem um único exame, tem um único teste, uma única prova, na qual tudo é posto em jogo. E aí então, se você passa naquela prova, naquele teste, é conferido a você o título, advogado ou bacharel em uma determinada profissão. Então aquele teste, aquilo ali visa algo bom, algo positivo. Assim são os testes que o Senhor nos submete. A prova aqui apresentada em Hebreus 11, 17 e 19, diz o texto: Deus o pôs à prova. Está em Gênesis 22, de 1 a 19. Isso é uma referência a Gênesis 22, onde lemos 22, 1 a 19, lemos que depois dessas coisas Deus testou ou examinou a Abraão, dizendo: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Imagino num sonho. Disse Deus: toma agora teu filho,
teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te hei de mostrar. O comando, como lemos aqui, obviamente, é uma prova. Deus prova seus filhos. Você está passando por alguma prova? Você está passando por algum tipo de teste, uma luta, uma tribulação na sua vida? Quem sabe é uma tribulação continuada, que você já vem batalhando aí há anos. A prova pode demorar 10, 20 anos, ou pode ser pontual, para alguma coisa agora. E nós vamos ver, no final desta palavra, que a prova e o teste nem sempre é uma coisa ruim. Pode ser uma coisa muito boa, mas que você não passa nesta coisa muito boa também. É interessante notar na vida de Abraão como que os testes vão ficando cada vez mais difíceis. Tal qual numa escola de primeiro e segundo grau, os testes vão ficando cada vez mais complexos e mais difíceis. Os testes na vida de Abraão vão ficando cada vez mais apertados. Primeiro, Abraão é comandado, no seu esboço, está escrito na parte de trás do seu esboço, comandado a deixar a sua pátria, deixar a sua família, deixar a Ló, deixar Ismael e finalmente deixar Isaque. Esta é a sequência dos maiores testes da vida de Abraão. Eu imagino que houve inúmeros outros, problemas com seu gado, problemas com seus empregados, problemas variados, porque em todas essas circunstâncias, por menores que sejam, Deus está nos testando, está nos provando, para ver se pode nos elevar mais e mais. 50 anos, meio século antes de Deus pedir a Abraão que sacrificasse Isaque, Deus o testou, separando da sua pátria, da sua terra natal e da sua parentela, com as seguintes palavras: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, Gênesis 12:1, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Parte companhia com os teus, parte companhia com a tua família, migra para um lugar desconhecido, sai da tua zona de conforto, sai da casa de alvenaria onde tu moras e vai morar em tendas, sai da próspera e populosa Ur dos caldeus para um lugar que eu vou te apontar. Eu imagino que não deve ter sido nada fácil para Abraão ter aquele sonho, aquela visão, demandando que ele partisse companhia com a sua pátria. Não é fácil para nós, muitas vezes, sair da nossa zona de conforto, não é mesmo? Às vezes, o Senhor quer que a gente se mude para um outro estado, o Senhor quer um outro trabalho, o Senhor tem um plano diferente para nós, que nos sacode, que nos arranca da nossa zona de conforto, onde nós estamos acostumados a estar. Como Abraão estava acostumado, tinha morado 70 anos ali em Ur, então tinha um círculo de amigos, um círculo de relacionamentos, e de repente é demandado dele que ele seja sacado daquele local, um teste, uma provação. Às vezes somos confrontados pelo Senhor por uma viagem missionária, algo bem menos doído do que o que Abraão passou, e às vezes achamos difícil. O Senhor nos incomoda com alguma mudança, isso nos causa desconforto. É possível que você esteja passando por uma prova, Deus quer ver a sua reação. Como que você vai agir com o seu pedido? Vários anos depois, Deus separa Ló de Abraão. Seu sobrinho querido, pessoa que Abraão talvez imaginasse seria o seu herdeiro. Gênesis
13, 5 a 11. O Senhor Deus promove uma briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Abraão, o mais velho, tio, com todos os direitos, renuncia a seus direitos e os dá ao seu sobrinho. É interessante que, quando você lê esse texto, da partida, da separação de Abraão e Ló, Abraão chama Ló de irmãos. Nós somos irmãos. Quem conhece a cultura oriental é totalmente fora do que se esperava. Eu sou teu tio, o que é isso? Eu sou teu tio. Eu vou para cá e tu vais para lá. Seria a reação normal. Quem não conhece a cultura se depara e perde esses pontos importantes do texto. Mas Abraão diz: para onde tu queres ir? Então diz o texto que Ló escolhe as colinas verdes, próximo a Sodoma e Gomorra. Cabe a Abraão o deserto. Abraão renuncia e parte companhia com seu sobrinho querido, Ló. É interessante que Abraão amava a Ló. Você sabia disso? Abraão amava a Ló. Tanto é que ele colocou o seu pescoço em risco por causa de Ló. Depois que Ló havia ido embora, escolhido a melhor parte, escolhido o melhor pedaço, o melhor da terra, Ló é capturado por um grupo de reis e levado com as suas riquezas. E Abraão, quando soube, junta 318 guerreiros seus, juntamente com outros reis que eram aliados de Abraão, e vai em busca de Ló, a quem ele amava, e o captura de volta, guerreia, e o captura de volta. Isso mostra que ele tinha afeição pelo sobrinho. Todavia, era necessário partir companhia, era necessário separar de Ló. Ló representa o crente carnal, Ló representa o crente morno, Ló representa o crente mundano, Ló representa o crente descompromissado. Se não fosse o Novo Testamento, eu não saberia que Ló era crente. Só lendo a narrativa, só lendo a vida de Ló em Gênesis, eu jamais descobriria que Ló tinha qualquer compromisso, por menor que seja, com Deus. A gente descobre que Ló tem alguma coisa, alguma raiz, algum sentimento pelo Senhor, quando nós lemos 2 Pedro 2, 6 a 8. Lá a gente descobre que Ló se afligia com o procedimento libertino daqueles que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles, vivendo em Sodoma, diz o texto, 2 Pedro 2, 6 a 8, importante esse texto, vivendo entre eles, todos os dias, Ló se atormentava por causa da maldade que via e ouvia. Descobrimos assim que Ló tinha alguma afeição pelo Senhor. No mais, ele era avarento, sem qualquer desejo genuíno por verdadeira santidade. Tanto é assim que ele vai morar na notória Sodoma. A esposa de Ló e as suas filhas eram mundanas. Vocês conhecem bem o episódio da estátua de sal, que Ló é comandado a sair, é forçado a sair pelos aqueles homens enviados por Deus, mas a mulher ainda agarrada nas coisas deste mundo. Eu já contei esse exemplo aqui, eu nunca vou esquecer de uma tia minha, que eu fui visitar em Recife, e ela agarrada na televisão, apesar que não me via tantos anos, e eu estava ali visitando no pátio, eu sempre me lembro da mulher de Ló, daquele episódio, porque mesmo alguns minutos, depois de tantos anos sem vê-la, e eu sei que ela tinha uma afeição
grande pela minha pessoa, porque esteve aqui em Belém, quando morávamos em Capanema, várias vezes, ali com a minha mãe e meu pai. Mas ali, quando nos vimos outra vez, colocou um lanche, mas durante o intervalo da novela, apenas que eu tinha atenção. Quando a novela voltava, ela ficava olhando, eu me lembrei da mulher de Ló. Poder do mundo, a força do mundo é muito grande. E aí a escravidão da televisão é maior do que a afeição pelo sobrinho. Ló, por ser mundano e carnal, não tinha nenhuma credibilidade com os seus genros e com as suas filhas. Tanto é que quando ele foi anunciar que era para sair, eles riram dele. Os genros acharam uma piada. Gênesis 19, 14. Por que eu estou dizendo tudo isso? Que motivo? Eu estou parando e me delongando em Ló, porque Ló representa muitas vezes a separação de irmãos que você precisa ter. Dentro da própria igreja, nós tendemos a nos associar com determinadas pessoas. Dentro da própria comunidade cristã, há uma tendência em todos nós a nos associarmos mais com algumas pessoas do que com outras. Isso vai demonstrar o nível espiritual que nós estamos. Quando um jovem que é morno, entra na igreja e vem para a atitude aqui à noite, é interessante como que, mais ou menos, busca aqueles que estão no mesmo nível dele. Ló representa esse tipo aqui de cristão. E Deus então precisa que Abraão se separe do sobrinho amado, a fim de que ele cresça. É possível que haja necessidade de você também buscar amizades mais comprometidas. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 33, as seguintes sábias palavras: não se deixem enganar. É possível que os cristãos de Corinto estavam se enganando. Daí ele dizer, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. A gente tende a se associar com as pessoas que têm o mesmo tipo de atividade e as mesmas prioridades que nós temos. Por vezes, Deus deseja que a gente tenha outras associações, que busquem mais o Senhor, que amem mais o Senhor, mais comprometidas com o Senhor. Isso pode ser um teste de Deus para a sua vida. Anos depois, uma outra prova, Deus separa Abraão de Ismael, seu filho com Agar. A gente sabe, quando lê o texto, que essa separação doeu muito no coração do velho Abraão. Lemos em Gênesis 21, 9 a 13. Gênesis 21, 9 a 13. Eu repito essas referências porque já vieram reclamar comigo, que por vezes eu passo por cima e quem está anotando não consegue acompanhar. Então, Gênesis 21, 9 a 13 diz que Sara notou que Agar, a egípcia, aquela que deu um filho a Abraão, estava rindo, caçoando ou mangando de Isaque. Então Sara disse a Abraão, livre-se desta escrava e de seu filho, porque ele, Ismael, jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Isso, diz o texto, perturbou ou angustiou demais Abraão, pois envolvia seu filho. Essa separação, essa prova, foi uma prova dura a Abraão, da família mais próxima, do seu filho querido. Um outro exemplo de que por vezes nós precisamos fazer uma escolha, nós precisamos bater o pé, mesmo com aqueles que estão muito próximos de nós.
Tive um amigo que frequentou muito tempo esta igreja, gostava de vir aqui, e depois que retornou à sua cidade, disse: eu seria um crente se não fosse machucar a minha mãe. Por vezes Deus nos chama a fazer opções duras. A prova pode ser dura, pode envolver ferir um familiar seu. Precisa tomar posição. Se você está passando por isso, é uma prova na sua vida. Que o Senhor te dê forças. Mas a maior de todas as provas, a prova das provas, o teste de todos os testes, é o duríssimo episódio com Isaac, o seu tesouro. Isaac se tornou queridinho do coração de Abraão, filho da velhice, filho da promessa. Lemos em Gênesis 22, 2, as palavras duras do Senhor a Abraão: toma teu filho, teu único filho, Isaque. Olha aí a ênfase: a quem amas, bem pontual, aquele que tu amas. Vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. A linguagem utilizada suscita o máximo de amor no coração do patriarca. Único filho, como único filho? Ismael, aos olhos do Senhor, legítimo, apenas o filho da promessa. O arranjo com a concubina não é legítimo aos olhos do Senhor, por isso ele chama Isaque de único filho. A quem amas. Isso não quer dizer que ele não amasse Ismael também, ou a própria Sara, mas é que o amor dele estava concentrado naquela criança. É um contraponto terrível quando ele coloca isso, o único filho a quem amas, e me dá, oferece-o em holocausto. A prova, a gente vê então, é cada vez maior. Separa da tua pátria, separa da tua parentela, é uma prova maior. Separa de Ló a quem amas, é uma prova maior. Separa de Ismael, teu filho, é uma prova maior ainda. E a mais dura de todas elas, separa do teu filho amado, Isaque. Há uma grande lição aqui para mim e para você. Quando obedecemos Deus nas provas menores, Ele nos submete a provas maiores. E a recompensa é provisão, é conexão, é bênção, é privilégio. Deus vai como que graduando você. Da mesma maneira como que você, depois de terminar o primeiro grau, vai para o segundo grau. Aí, se o Senhor abençoe, você der força e tiver capacidade, bacharel. E aí você faz mestrado. E aí você faz doutorado. Da mesma maneira, o Senhor vai te conduzindo e vai te elevando com maiores privilégios e maiores responsabilidades. E pastor Hayek, cite um privilégio, um grande privilégio, talvez o maior privilégio do Antigo Testamento, foi dado a quem recebeu a maior prova do Antigo Testamento, que foi Abraão. A Abraão, diz a Bíblia, foi anunciado o Evangelho. Para Abraão, o patriarca, 12.000 anos antes de Cristo, diz a Bíblia, foi anunciado o Evangelho de Cristo Jesus, de uma maneira metafórica. O cordeiro que tomou o lugar de Isaque prefigurava o cordeiro que viria. E o mais importante, o anjo que falou, quando Abraão levanta o cutelo, o anjo que bradou, é apresentado como o próprio Senhor Jesus. Malaquias 3, versículo 1, poucos conhecem este texto. Malaquias 3, 1, diz:
o anjo, o mensageiro, é aquele que brada: por intermédio dos teus descendentes serão abençoadas todas as nações da terra. Todos os povos, não apenas os judeus, mas eu e você, brasileiro, inglês, quem quer que seja, serão abençoados com a vinda do Messias, foi dito a Abraão pela boca do Senhor Jesus. Por que razão? Porque tu me obedeceste. Gênesis 22, 18b. Por que motivo? Tamanho privilégio? Porque tu me obedecestes. Então, quando obedecemos ao Senhor, nas provas menores, maiores privilégios, maior intimidade, maior percepção espiritual, maior semelhança com Cristo, nos são outorgadas. A vida de Abraão acaba por se tornar uma grande alegoria, uma ilustração do Evangelho que seria claramente mostrado 12.000 anos depois, com a vinda de Cristo. Gálatas 3:8. Gálatas 3:8. Lemos: tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. O Evangelho foi anunciado lá atrás para Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Isso é citado repetidas vezes. Gênesis 12:3, 18:18, 22:18, 26:4, 28:14, etc. Deus revelou ao pecuarista Abraão que abençoaria todo, que salvaria o mundo através do descendente dele. É interessante que Abraão representa Deus Pai que sacrifica seu único filho. Assim como Abraão sacrifica Isaque, o Pai sacrifica Jesus. Isaque é apresentado em Gênesis 22 como teu único filho, teu unigênito. Um retrato de Isaque, o teu único filho. Que coisa linda! Da mesma forma como Isaque era o filho amado, Jesus é o filho amado em que me comprazo. Isaque representa o Cristo subserviente. O Cristo, Isaque, representa que não abriu a sua boca como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaque carrega o madeiro, a lenha, assim como Cristo carrega o madeiro, a cruz. Isaque não oferece nenhuma resistência. Isaque, um rapaz de mais ou menos 25 anos, sabemos disso. Joséfo, historiador judeu, calcula que ele tinha mais ou menos essa idade, pelo peso da lenha que o jumento estava carregando, e que foi tirado da costa do jumento para colocar na costa de Isaque. Então Isaque não era, como a gente vê nessas pinturas, um garotinho de 12 anos. Isaque era um jovem forte o suficiente para suportar e aguentar a subida montanha abaixo, mas Isaque não oferece resistência ao velho pai. Da mesma maneira como Jesus não oferece resistência e não abre a sua boca. Mas talvez a mais importante revelação divina neste paralelo alegórico belíssimo entre Isaque e Jesus foi o fato de que é provido um cordeiro para Isaque, e Jesus é o cordeiro. Temos uma passagem belíssima em Gênesis 22, 13, que fala: nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um cordeiro embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o cordeiro e ofereceu em sacrifício no lugar de seu filho, pelo qual chamou Abraão aquele lugar Jeová Jireh, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. É possível, isso aqui é uma interpretação,
tá bem, meus irmãos? Não tomem dogmaticamente, mas é possível que esse momento aqui é o que Jesus se refere em João 8,56. Vocês lembram aquela passagem um tanto nebulosa, o texto um tanto enigmático e misterioso, que Jesus diz, João 8,56, Abraão, o pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia, e ele o viu. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Jesus está falando de um episódio que aconteceu 2000 anos antes. Quando Abraão viu o meu dia, é possível que ao olhar para o cordeiro preso, o cordeiro que ia substituir o seu filho, Abraão viu a Cristo. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de matar, sacrificar seu próprio filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a tua descendência será considerada, será contada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Foi essa confiança em Deus que fez com que Abraão arriscasse tudo em obediência. E ele diz uma coisa curiosa, talvez você já tenha lido muitas vezes esse texto, em Gênesis 22:5. Olha que coisa curiosa, olha a fé desse homem. Quando ele deixa, depois dele caminhar 3 dias, e ele avistar o monte, ele deixa os seus servos, os jumentos e a companhia, e ele diz, nós vamos para o monte, eu e meu filho vamos para o monte, e ele diz uma coisa preciosa, anota aí na tua Bíblia, marca aí, depois de adorarmos, voltaremos para vocês. Que coisa linda! Depois ele cria de alguma forma, ele acreditava de alguma maneira, que Deus podia ressuscitar o filho dele. É contra toda a lógica, mas está escrito, Gênesis 22:5. Disse Abraão aos seus servos, ficai aqui com os jumentos, eu e o jovem iremos até lá, depois de adorarmos, voltaremos a vós. Essa era a confiança daquele homem. Que exemplo para nós. As nossas ações e reações diante dos testes, provações e exames que passamos, mostrarão a autenticidade da nossa fé. É só na prova, numa prova real, que a natureza e a verdade da nossa fé será experimentada. Quem é o teu maior tesouro? O que é aquilo que tu mais ama? O Senhor quer ser o teu maior tesouro. E para isso, Ele vai te submeter uma prova atrás da outra. E se tu falhares, outras virão para ver se Ele te eleva. Ele te coloca onde Ele quer te colocar. A vida cristã necessariamente envolve provas, testes e exames. As provas, e aí eu volto onde eu comecei, já para terminar. As provas geralmente envolvem tribulação, mas não necessariamente. E aqui eu vou compartilhar um segredo com vocês. As provas podem envolver coisas boas. Um pastor pentecostal disse uma coisa que eu nunca ouvi em lugar nenhum na minha vida. Ele disse o seguinte, da mesma maneira como no passado, Deus testava os seus servos no Antigo Testamento, tirando filhos como tirou de Jó, tirando bens como tirou de Jó, tirando conforto como tirou de Jó, ele disse, Deus testa hoje seus filhos. Por exemplo, dando filhos.
para ver se aquela mulher que esperava tanto uma criança continua servindo o Senhor tanto quanto antes, dando uma promoção no seu trabalho, para ver se quando você recebeu a promoção, você continua amando, servindo, adorando o Senhor como você fazia antes. Aí eu e você temos que nos perguntar o seguinte, se for o caso: se você tem mais do que você tinha antes, você é mais devoto do Senhor? Eu conheço muita gente que ia em vigília, frequentava os cultos assiduamente, era devoto do Senhor e tinha muito pouco, ia de bicicleta até, e hoje tem uma família, por exemplo, tem um carro, e vem muito menos ao culto, está muito menos envolvido do que quando tinha muito pouco, ou quando não tinha filhos, porque os filhos agora tomam todo o espaço, foi uma prova, não passou na prova, regrediu, estava na 8ª série, caiu para a 7ª, caiu para a 6ª. Eu achei a sabedoria desse pastor pentecostal extraordinária. Eu nunca havia pensado numa provação desse tipo. Ele disse: da mesma maneira como o Senhor provava antes tirando, hoje ele prova dando. Você já ouviu essa? Imagina o fracasso que essa mensagem teria numa igreja dessas aí da bênção e da prosperidade, na qual a prosperidade e a bênção sempre são evidências, né, do agrado do Senhor. A vida do cristão, e eu concluo, envolve lutas, provações e testes. O Senhor quer arrancar de nós os nossos deuses. O Senhor quer arrancar de nós aquilo que toma o lugar dele, para fazer dele o nosso maior tesouro. Que o Senhor seja o teu maior tesouro, em nome de Jesus. Amém.